Mas você não volta mesmo? Não sente falta do Brasil? Nossa, você é muito corajosa. Eu não teria essa coragem. Você já deve estar rica, né? Tá ganhando em euro, Gente, como que fala isso em espanhol mesmo? em inglês. Meu Deus, como que eu falo isso em português? Se você é brasileira, já morou ou mora fora, eu tenho certeza que você já escutou alguma dessas frases. E se a gente olhasse para esse processo de morar fora de uma forma um pouco mais profunda? Porque a verdade é que a gente tem muito mais em comum do que a gente imagina. E é por isso que eu, Maia Duarte, criei o Somos Todas Valérias, um podcast sobre a vida real de quem mora fora, sobre as delícias e dilemas dessa experiência. São conversas entre amigas e convidados que vivem ou estudam esse movimento de estar entre países, identidades e recomeços. Bora papear? Olá, Valéria, sejam muito bem-vindas. Antes de começar, eu te pergunto, qual é a sua versão de Valéria que te atravessa hoje? Como você está se sentindo? Qual é a sua versão que está aberta ao mundo? Chegamos ao primeiro episódio, meu coração se enche de alegria, principalmente porque eu decidi trazer aqui como primeiro episódio um tema que vem me transformando, preciso dizer. É um tema que me faz refletir muito, porque quando a gente sai do nosso país, a gente, de certa forma, muda de identidade também. A gente muda de país, muda de língua, faz novas conexões, descobre novas direções, até profissionais, conhece pessoas de tudo quanto é lugar do mundo. E eu me pergunto, quando tudo muda, o que é que fica? A espiritualidade me ajudou a, aos poucos, encontrar o meu caminho, seja ele onde for no mundo. E eu quis trazer esse tema porque a espiritualidade hoje me guia. Então, esse vai ser um podcast que a gente vai sim falar de todos os temas que envolvem essa grande transformação que é sair do nosso país. Mas como tema central hoje eu quis trazer a espiritualidade, porque a espiritualidade sim é meu guia. Então, não poderia ser ninguém mais, ninguém menos, que a Natália Tavares, aqui, que é a minha uma das minhas mentores e guias nessa área espiritual, para falar um pouquinho sobre esse tema comigo e discutir um pouquinho sobre espiritualidade. Nath, seja muito bem-vinda ao Somos Todas Valérias. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Olá, Valérias, boa tarde. E eu tô aqui para contribuir com esse tema, contribuir com vocês e estou à disposição. Nath, então vamos lá. Antes de entrar super fundo aqui no tema, eu quero te perguntar um pouquinho, pedir para você contar sua história. Quem é a Natália? O que fez você chegar onde você está hoje? E qual que é a sua relação com a espiritualidade? Bom, eu hoje me considero uma mulher, né, feita e me transformei em mulher fora do Brasil. Então eu já vivo há 13 anos, né, fora do Brasil. Primeiro vivi na Irlanda, agora estou em Barcelona. E eu falo que a espiritualidade mudou a minha vida. Eu era uma Natália antes da espiritualidade, hoje eu sou uma outra Natália, com a espiritualidade em tudo que eu vivo, em tudo que eu carrego. E tudo isso foi feito fora do nosso país de origem, né. Então eu acredito que a espiritualidade me fez mais mulher nessa minha trajetória de vida, e ela se encontra hoje no meu profissional, na minha religião, na minha vida pessoal, então ela tá em todo o meu caminho. Nath, eu queria já começar, então, te provocando um pouquinho, assim, e até desmistificando um pouco esse tema, assim, né? Porque quando a gente fala de espiritualidade, muitas pessoas remetem diretamente à religião. Uhum. Quando você fala em espiritualidade, o que que isso significa para você? Fora de rótulos. Quando eu falo de espiritualidade, eu falo de tudo que eu sinto presença divina, que eu sinto universo. Então eu falo de natureza, eu falo de paz interior, eu falo de ouvir o seu eu superior, você mesmo internamente. Então, quando eu falo de espiritualidade, eu falo sim que dá para encontrar espiritualidade em todos os lugares. A religião é um caminho, mas a espiritualidade não está somente dentro da religião. Hoje eu sou terapeuta holística e por muito tempo eu escondi a espiritualidade de dentro do meu trabalho, inclusive. Porque eu fui ensinada que religião
né, não se misturava com o profissional. Até que eu descobri que, na verdade, era a minha espiritualidade que se unia, e eu podia mostrar isso para as pessoas. Então, é importante as pessoas entenderem que a espiritualidade é além da religião, mas que na religião também tem espiritualidade. Tiago, o que eu queria trazer aqui, eu acho que a espiritualidade eu sei que é natural que a gente remeta à espiritualidade com esse lado mais religioso. E faz parte, é uma dos vieses aí da espiritualidade. Mas eu costumo pensar e refletir muito que a espiritualidade, ela está presente no dia a dia, né, Nath? Como você vê isso? Assim, a espiritualidade é muito mais que ir numa igreja, ir num terreiro, né, frequentar uma casa. É a espiritualidade, pelo menos hoje, o que eu vejo para mim é realmente praticar isso no dia a dia, né. É Como praticar a você vê sua fé, né, praticar a sua força, a sua autoconfiança. Eu acho que Uhum. quando você aprende a se conectar consigo mesma e com algo que você acredita, isso já traz a força da espiritualidade. Então, se você levanta e agradece, agradece só pelo fato de você estar viva, você já está praticando a espiritualidade. Então, às vezes, as pessoas acham que é uma coisa muito grandiosa, que você precisa estar realmente num templo para praticar. E não, a forma com que você leva a vida, né? Mostra se a sua espiritualidade está mais leve ou se a sua espiritualidade está mais densa. Então, vivenciar a espiritualidade é conseguir ter uma vida mais leve, mais feliz, mais tranquila, e mais equilibrada. Eu acredito que a espiritualidade trouxe equilíbrio para minha vida, equilíbrio para os meus momentos, né, porque todos passamos por desafios, então a espiritualidade ajuda a gente passar por esses processos. E é o processo da imigração também, né, o estar longe de casa, o se sentir, no coletivo, encontrar pessoas nesse caminho que pensam parecidos com você, como a gente está aqui. Então eu acho que isso faz diferença no nosso dia e fortalece a nossa espiritualidade. Eu até queria te perguntar sobre isso, Nath. Você falou, né, que realmente a espiritualidade te transformou e a própria, né, o próprio sair do Brasil, né, e chegar a um novo país te transformou como pessoa, como mulher. Eu sei, né, por te acompanhar e tenho certeza disso, que a espiritualidade teve um papel muito importante nesse processo. Você acha que para você ter mudado de país te fez transformar tanto que a espiritualidade foi a sua base? Com certeza. No meu caso, sim, eu acredito que eu não voltei para o Brasil por conta da minha espiritualidade, por conta da minha missão aqui, tanto espiritual, religiosa e profissional, dentro desse caminho espiritual. Então, eu acredito que se não fosse a espiritualidade em si e tudo isso que eu acredito como que me move como propósito, eu teria voltado antes, porque realmente eu passei por muitos desafios dentro desse período de 13 anos aí. Eu acho que esse processo, quando a gente passa por uma transformação tão grande, né, de tudo isso que eu falei, né, Nath, da nossa identidade mesmo, que talvez no Brasil ela já tivesse em alguma mudança, Sim, né, já sempre teve. tivesse uma transformação, acho que a gente vive constantemente essa transformação, mas é quase como quando a gente mora fora, essa transformação ela tivesse no 2.0 ali do WhatsApp, né, então ela realmente é uma transformação mais acelerada, né. E lidar com tantas mudanças ao nosso redor, é quase inevitavelmente que a gente não se transforme internamente, Exato. né. E quando tudo isso se transforma e a gente se vê muitas vezes em pedacinhos, né, porque é tão complexo isso da gente não se enxergar mais na comida que a gente comia, nas pessoas que não falam o mesmo idioma, né, que leva um tempo talvez para você ter o mesmo nível de conexão com as pessoas que você tinha no Brasil, né. Então, é um processo que ele requer muita paciência e respeitar o processo, né, Sim. porque no fim é um processo, né, Nath. E e eu acho que a espiritualidade ajuda um pouco a gente a montar esses caquinhos, assim, e como você disse, trazer esse sentido maior para o que a gente vive, né. Uhum. Organizar, né, ter um propósito. Não que eu não pudesse ter isso no Brasil, porque a espiritualidade ela sempre fez parte de mim.
Mas quando eu fui para fora, que realmente eu cheguei na Europa, é como se dentro da minha alma falasse: "Não, agora é aqui, é da sua forma, é a sua fé, é a sua forma que você vai colocar". Não é mais, da forma quando você era criança, que as pessoas impunham a forma que você utilizaria a espiritualidade, o que não é muito válido, porque eu acredito que nossa fé ela é construída desde criança, eu acho isso muito válido, mas você pode ser sozinha quando você vai para um país o que você quiser ser. E realmente você começa a afirmar os seus valores, aquilo que você acredita, o caminho que você quer seguir, a forma com que você acha coerente. Então eu acredito que a espiritualidade ela vai transformando, vai colocando o chão também para você pisar, vai abrindo e moldando, o nosso próprio caminho, e aí você vai encontrar ajuda dentro desse caminho de pessoas que estão alinhadas com você também, alinhadas na sua energia. Então a espiritualidade ela realmente move, cada um para o seu direcionamento. Poderia ter sido no Brasil? Poderia, mas não foi o meu caso. Então eu acredito que realmente nós que somos imigrantes, com certeza a espiritualidade ajuda você a ficar, ajuda você se encontrar, ajuda você a trazer a sua família para perto, né, você realmente se conecta com outros amigos, outras pessoas que acabam se tornando parte da sua família. É muito curioso como esse processo de sair do nosso país faz com que, traz uma liberdade, né, Nath? Eu vejo assim, traz instantaneamente uma liberdade, que tem o seu preço, né. Então, assim, tem um lado muito positivo, né, que eu posso abandonar, deixar para trás e romper com todas as crenças, com todos os padrões, né, e realmente curar, se você está disposto a isso. Mas ela vem, como qualquer coisa na vida que tem os 2 lados da moeda, também vem com essa dificuldade de, né, de todas as dificuldades que estão intrínsecas em, desbravar um novo país, conhecer uma nova cultura, se reconectar com você mesmo, talvez de uma forma que você nunca, né, tinha se conectado antes. Uhum. Então, e é curioso como muitas pessoas e eu digo aqui, trago o meu caso, né, eu mesmo depois de 2 anos morando fora, talvez um pouquinho menos, 1 ano e algo morando fora, foi só aí que eu me permiti conhecer um novo tipo de espiritualidade e até me conectar comigo mesma, sabe. Eu costumo falar que eu quando eu me reconectei com a minha espiritualidade, isso é muito sério, assim, no meu processo, eu respeito muito isso, assim, na minha jornada, que foi justamente quando eu me conectei de novo com a minha espiritualidade, seja começando a frequentar o terreiro, mas muito mais que isso, acho que voltando para mim mesmo, né, então, assim, no sentido de voltar a meditar, voltar a me conectar com o esporte, por exemplo, que para mim é uma forma que eu tenho de me conectar com o meu eu, né, e com coisas, assim, que a minha jornada realmente foi mudando. Sendo muito clara, assim, eu consigo como é tão claro como a água, assim, ver a minha transformação desde que eu comecei a enxergar a espiritualidade e me reconectar com a minha espiritualidade, né, pra eu poder talvez acreditar num futuro melhor. Eu É. acho que isso também é algo da espiritualidade, né. Muito lindo. E é verdade, e com certeza é obra da espiritualidade e porque você também se abriu, né, para essa cura interna. E eu acredito que todos nós que saímos do país temos algo para curar internamente também e fora, né, fora daquele ciclo que nós estamos acostumados. Então é realmente sozinha, só que aí dentro dessa solitude, dessa solidão também, a gente vai aprendendo a lidar com a gente mesmo, né, aprendendo o que a gente gosta. Eu saí bem nova também, e numa outra vertente de vida, eu tinha uma outra vida completamente diferente, e eu consegui realmente eu sinto que a espiritualidade ela me libertou. Realmente ela entrou na minha vida para fechar um ciclo, né, do qual há muito tempo eu sofria um relacionamento abusivo, enfim, do qual eu não conseguia sair no Brasil. E quando Uhum. eu realmente encontrei, né, o meu lugar, vamos dizer assim, que também foi através do terreiro que tudo começou,
mas, né, não é só ali, né, então realmente foi uma conexão primordial ali, mas depois eu comecei a trabalhar em outros campos, seja no reiki, seja, na meditação, seja na atividade também esportiva, tudo aquilo que me fazia bem, que eu comecei a me escolher e consegui ter forças para sair. E aí aquilo foi tão forte na minha vida, foi uma transformação tão grande, que aí eu tive o propósito de fazer o mesmo pelos outros. Então, quando você entra dentro de um espaço do qual se aplica a religiosidade e a espiritualidade, quando você é ajudada no sentido, primeiro, você tem isso como propósito de ajudar os outros também nesse caminho. Então aquilo fica sólido, né, cria raízes ali, porque teve parte da sua história ali também. Então, a sua gratidão acaba tornando a sua missão. Então eu acho que todo mundo que tem algo que confia e que luta por isso, que tem esse propósito, é porque de alguma forma ele é ajudado. Então se eu tô aqui hoje, é porque você sente no teu coração que realmente esse caminho te ajudou. Então, você tá trazendo, né, para o seu trabalho, falar sobre isso, porque vai ajudar outras pessoas também. Então é esse o sentido, eu acredito, da vida. Então quando a espiritualidade ela realmente é utilizada com um propósito maior de ajudar, de transformar, de evoluir, de nos evoluir dentro do nosso caminhar, aí sim faz sentido, né, aí sim faz sentido você estar dentro de uma religião, aí sim faz sentido você mudar os seus hábitos, você, encontrar formas de falar com o universo, com Deus, enfim, com o que você acredita, para realmente se melhorar. Então Uhum. eu acredito que a espiritualidade é isso, é tudo aquilo que faz você crescer, você melhor, e principalmente também que isso acaba se tornando o seu propósito de vida e levar isso para outras pessoas. Eu vejo, Nath, que a gente vive numa sociedade, né, que busca e ansia tanto por conexão com o outro, É né? verdade. A gente vive na era da solidão, Uhum, né? uhum. Quantas pessoas, quantos casos a gente sabe, cada vez mais, se a gente for olhar para dados, né, de pessoas que se sentem só. Depressão, ansiedade, de várias formas a gente consegue olhar para essa realidade. E o que eu vejo é que muitas vezes a espiritualidade, a forma que a espiritualidade age, vou dizer, nem sempre é fácil, né? Porque é encarar a verdade, a nossa verdade, é encarar coisas que sim, a gente precisa lidar, que é com o propósito de ser um ser humano melhor, né? De realmente curar, de evoluir neste plano, né? Mas, eu vejo que nessa sociedade onde a gente anseia por conexão, a gente perde muito algo que é a conexão com nós mesmos. E eu posso te dizer que eu hoje, né, já faz alguns anos que eu tô mais forte com a minha espiritualidade, e cada vez eu sinto que isso faz mais parte da minha identidade, por assim dizer. A espiritualidade, ela me ajuda a conectar comigo mesmo. E eu acho que o que a espiritualidade me traz, são ferramentas, e eu fui aprendendo no meu dia a dia, né, em conversas, em trocas, para eu me conectar mais com quem eu sou verdadeiramente, com quem a minha alma é, né, e deseja ser. E esse podcast, por que não, né, Nath? Você acompanha o meu processo aí, é sim uma consequência de muito trabalho com a minha espiritualidade, de libertação, um trabalho de cura, um trabalho de entender a minha missão e dar voz a tantos brasileiros, tantas almas lindas que a gente tem por aí no mundo, eh, desbravando novos territórios, descobrindo novas ferramentas, novas pesquisas, se conectando com outras pessoas, gerando, né, uma teia linda, né, por todo mundo, Uhum. né. E eu acho que uma das coisas que eu, Maiara, né, ou Valéria, como aqui eu vou me chamar, foi, entender que talvez eu esteja aqui para ser ponte, dar voz para tantas pessoas, tantas Valérias e Valérios maravilhosos que estão aí pelo mundo. Então, eu acho que esse projeto é um grande resultado, né, É o fruto.
é um fruto da minha espiritualidade. Com certeza, com certeza. E com certeza a espiritualidade ela dá esse caminho. Ela não fala propriamente dito exatamente o que você tem que fazer, mas ela dá meios de você descobrir isso se você realmente se conecta, como você falou, com você mesmo e está atenta para aquilo que o seu coração quer, né? Ela ensina a você ouvir o seu coração. Uhum. E e a força, né, você conseguir ir para uma praia, ir para a natureza, pisar na terra, sentir realmente se sentir vivo, né, porque, essa conexão com a natureza é a nossa essência. Então quando você se sente vivo, você também consegue dar vida para outras coisas, para projetos, para seres, para sonhos. Então, eu acredito que você volta a desejar quando você entra em conexão realmente com a sua essência e com a sua vida. E aí aí faz sentido, né, faz sentido a sua vinda aqui para esse mundo. Então eu acho que a espiritualidade ela conecta a gente com o nosso propósito, com o nosso sentido. Foi assim comigo, foi assim com você. E é assim como milhares de pessoas que está aberta realmente a se ouvir e ouvir a própria espiritualidade, né, o Uhum. próprio caminho. E Nath, eu tenho a sensação que muitas vezes a gente busca espiritualidade quando a gente parece que quando tudo desmorona, Sim, né. Quando a gente talvez não tenha mais esperanças de nada, a espiritualidade é o último recurso ali que a gente percorre, que a gente alcança para realmente ex tentar tirar essa chave. Você acha que a imigração costuma ser esse gatilho? com certeza, com certeza. A imigração, o sentimento, né, de solidão, como você falou aqui, a sensação de não ter rede de apoio, eu acho que isso tudo é um grande gatilho da busca, né, pela espiritualidade. Então a pessoa ela chega buscando realmente um respiro, uma resposta, um colo, um abraço, e no final ela encontra muito mais, né, ela se encontra. Então eu acredito sim que a imigração é um gatilho para se encontrar e para encontrar o seu próprio caminho, né, então com certeza, com certeza. E não tem problema nenhum, eu acredito também de buscar a espiritualidade dessa maneira, né, vamos dizer assim, existe 2 jeitos, pelo amor e pela dor. A maioria das pessoas vão pela dor, não tem problema nenhum. O ponto é que não se pode só permanecer na dor, né, usar a espiritualidade realmente como muleta só para resolver a tua vida. Realmente quem é responsável, pela sua vida é você mesmo, então por isso que a conexão é consigo próprio. A espiritualidade, a forma com que você vai usar ela, seja através de um guia espiritual, seja através de uma meditação, seja através, eh, de uma terapeuta, seja através, enfim, dos recursos que você encontrar, ainda assim a responsabilidade maior é sua. Então quando você realmente assume que a espiritualidade está para te ajudar, está para te conectar, mas que você é o responsável por fazer essa conexão, o principal, aí a coisa muda, aí a vida vira, a chave vira. Até porque a espiritualidade nenhuma vai atrás de você para você, né, mandar currículo, conhecer pessoas, né. Exatamente. Na verdade, assim, eles é como, né, a espiritualidade eu vejo que quando a gente fala claro que tem muitas vertentes, mas a espiritualidade tá no dia a dia, então vai muito de você realmente tomar as rédeas da sua vida, né. Então não adianta ter eu vejo que tem muitas pessoas que fazem isso, né. Isso aqui válido para qualquer falando mais especificamente de religião, né. Tem gente que vai na igreja, né, ou vai mesmo para um terreiro, né, que Até mesmo na seja, terapia, viu. até mesmo na terapia, Uhum. então terceiriza a responsabilidade: "Ah, não deu certo porque Deus não quis", né. E tem uma frase que Freud até fala, vou ler ela aqui, que fala muito, sobre isso, que é: "Qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa?", né. Então, porque muitas vezes a gente realmente, busca e coloca na espiritualidade toda a responsabilidade pelos nossos problemas, né. É, e pelo contrário, né, na verdade, eles estão ali para aliviar, né, tudo aqueles os recursos que você busca é para aliviar, mas quem vai realmente se curar, quem vai realmente,
se sentir mais leve e tirar a dor do coração é você mesmo, né, não tem como. É olhar para eu acho que os problemas eles podem continuar sendo os mesmos, o que muda é o seu olhar em relação a eles, né, e o que você vai fazer com isso. Qual é a ação que você vai tomar, e isso diz muito. Porque Uhum. também não adianta só rezar, também não adianta só meditar. Qual que vai ser os próximos passos mediante a toda essa energia que você vem conquistando? Senão também é só realmente vai chegar uma hora que você vai receber energia e você vai se sentir paralisado com tanta energia se você não tomar ação. E aí fica pior, às vezes a gente tem a chave na mão e não usar. Então eu acho que o caminho é se conectar, crescer, entender, tomar consciência do que quer, se conhecer, ter forças, né, trazer energia e movimentar. Uhum. O movimento é o que vai trazer realmente aquilo que você deseja. É colocar a energia pra rodar, né, Nath? Muita coisa só de você começar, Já melhora. muita coisa já acontece. Eu digo isso na prática mesmo, que eu vi isso acontecendo na prática. Eu comecei, né, já esse projeto do podcast, as Valérias vão acompanhar né, em todo esse processo, nos próximos episódios, vão me conhecendo aos poucos, um pouquinho melhor de quem é a pessoa por trás desse podcast. Mas a ideia dele surgiu há mais de um ano antes dele realmente começar a ser gravado, né. E eu estava numa época, assim, que eu tinha 1 milhão de dúvidas na minha cabeça. Não que eu ainda não tenha, muitas dúvidas, mas eu acho que, bom, as dúvidas são parte do processo. Mas, assim, era uma época que eu realmente estava bem perdida, assim, né, principalmente essa parte profissional. Porque hoje eu entendi que a minha espiritualidade age comigo pela minha parte profissional, especificamente. Essa é a minha jornada, né. Eh, e e eu realmente a espiritualidade me ajudou a entender, né, qual que era o meu papel, o que que eu realmente queria, porque assim, não adianta também, né, a gente pedir conselho e eles ajudarem, né, e mesmo assim a gente meditar e se escutar e se entender e não fazer acontecer, né. Então, Então, a partir do momento que eu comecei a colocar e me custou. Como me custou, Nath, colocar esse projeto no ar, né, abrir mão de tanta tive que curar muitas coisas antes em mim, internas, né, me expor, né, de uhum. me abrir para o novo, né, porque no fundo isso é algo tão louco que a gente tem. O processo quando a gente sai do Brasil, a gente se acostuma a viver no desconforto, isso é um fato. Mas esse desconforto a gente se acostuma tanto com ele que ele vira confortável, Sim. né. Então eu tive que quebrar essa esse desconforto confortável que eu estava e realmente para criar esse projeto, Claro. né. E a sua cura, né, primeiro de tudo. Então, assim, você tem um projeto para levar a voz para o mundo, né, para as pessoas compartilharem, crescerem, se sentirem, bem, se expressando, e você não conseguia fazer isso. Então a primeira cura desse projeto seu, do podcast, é você. Então não tem como ser diferente. Então quando você consegue ultrapassar a barreira da sua própria cura, encontrar o seu caminho, entender e falar, expressar a sua verdade, aí sim você consegue abrir isso para o mundo. Aí sim você consegue conectar valérias, porque você se conectou primeiro. Então, quando a gente tem um propósito, quando a gente tem uma missão, quando a gente tem, um caminho de cura para solucionar, você primeiro vai passar por ele. Você primeiro vai passar por esse caminho. O terapeuta só vai com um paciente até onde ele já foi na vida. Dentro do terreiro, a primeira pessoa, né, que precisa realmente de ajuda, de olhar, de evoluir, é quem está ali ajudando. Então, o mestre, né, ele só se torna mestre quando ele também já passou pelo caminho. E aí sim você vai criando conexões e também durante o processo crescendo junto. Crescendo com Uhum. todas as pessoas que passarem por aqui. Então, eu tenho certeza que você vai ter cura com todas elas.
né? Uhum. E vai conseguir levar essa cura também, porque são as conexões. As conexões, elas são para isso, elas trazem cura. Você me falou uma coisa muito parecida com o meu projeto de tarô, né, de tarô cigano, de baralho cigano, do qual inclusive você faz parte. E quando eu fui fazer esse curso, a minha primeira turma, o curso não estava pronto. Eu desenvolvi ele dentro da jornada. Então, porque eu também estava passando pelo processo de cura, eu também estava entendendo como ia funcionar, né. Então, hoje já estou na turma 7, eu olho para trás e falo: "Meu Deus, eu fiz isso dentro da jornada". Então a gente só vai realmente aonde a gente já foi, a gente só caminha até onde a gente já foi. E a ideia, eu acho que aqui também é deixar um grande estímulo para as pessoas que estão vendo, né, e assistindo esse e escutando esse podcast, que é sobre começar, né. Total. Criar. O criar, ele é divino. O que que é o criar se não divino? O criar é a nossa grande conexão com o nosso próprio eu, e quando a gente cria e coloca as nossas ideias para o mundo, se desprende de padrões, se desprende de crenças e coloca os nossos novos projetos para o mundo, o simples fato de colocar eles para o mundo já cura algo, O criar né. e se expressar, né. Eu acho que o criar e o se expressar, eles estão vinculados até mesmo nos mesmos chakras, né, do o chácara do esplênico e o chácara do laríngeo. Então são chakras de criação, são chakras de força. O nosso útero é força feminina, é força de gestar, de criar, de desenvolver. Então quando você vai se conectando mais com o seu feminino também, independente de gênero, você consegue trazer mais essa energia de criação, porque ninguém consegue criar com uma mente conturbada, e por isso que a espiritualidade é importante para isso, porque ela equilibra primeiro a sua mente para que você consiga acessar o seu poder de criação. E geralmente as nossas emoções, elas estão instaladas no nosso chakra esplênico. Então é preciso liberar, é preciso falar, e por isso isso aqui também é muito poderoso. Uma Uhum. ferramenta de cura, porque você está se expressando, você está trabalhando o seu laringe e trabalhando o seu chácara esplênico também, dentro desse movimento. Com certeza. Nath, tem algo que eu queria falar muito aqui, que o processo da espiritualidade, ele parece, né, talvez para algumas pessoas que ele é linear, né, mas esse processo ele é ele é muito diferente. Eu acho que o processo com a espiritualidade tem muita correlação com o processo que a gente tem com a nossa própria vida, né. Mas assim, eu sinto que eu vejo muitas pessoas questionando sua própria fé, E né. E foi uma coisa que até vim pensando nos últimos dias, assim, eu brinco que quando eu vou gravar um podcast, eu vivo ele por alguns dias. Então é como se eu vivesse, o podcast por alguns dias antes de gravá-lo. E eu fiquei muito refletindo sobre, isso que a gente tem, que a gente questiona a nossa fé, né. E me veio uma coisa, assim, na minha cabeça que foi assim, né, a gente, por morar em outro país, por fazer essa transformação, de certa forma a gente tem uma fé gigantesca dentro da gente. Porque ninguém cata suas coisinhas, coloca numa mala, traz que seja gato, papagaio, esposo, esposa, o que seja, e muda de país sem acreditar que no novo país vai ser melhor, ou que tem um propósito maior, ou qualquer que seja o seu motivo de ter mudado de país, né. Então, já vejo que eu sei que a fé tá nas Valérias e nos Valérios que nos escutam. Então, mesmo que, assim, a decisão com o tempo seja voltar ao Brasil, ou continuar na Europa, ou continuar no lugar que você esteja, a fé te moveu, né. Então, beleza. como que você vê isso, Nath? Com certeza, eu acho que todos nós que saímos do Brasil temos muita fé. Eu acho que é impossível falar que não, porque se a gente não tivesse realmente fé na vida, fé em algo maior, fé que algo vai melhorar, nós não tínhamos saído da casa dos nossos pais, né? Ficaríamos ali na nossa pátria, na nossa zona de conforto, pertinho da nossa mãe, né? Da mãe Brasil. Mas algo movia.
e esse algo com certeza é a fé e o acreditar que tinha mais para nós. Só que o que acontece, né, muitas pessoas chegam, né, nesse país que realmente você migrou e tem dificuldades, tem desafios. E aí começa a se questionar, começa a duvidar de si mesmo, começa a duvidar da vida, começa a duvidar da escolha. E aí é onde realmente a fé, ela entra nesse lugar que você fala de balancear, de não acreditar, de questionar. E é nesse momento, né, onde tudo tá teoricamente perdido, é onde existe mais fé e mais força para trabalhar você. Se você realmente consegue silenciar no meio do caos, você vai encontrar muita força ali, e a sua força. A mesma força que te moveu ir. Mas geralmente as pessoas se desesperam, onde é para realmente provar a tua fé, né. Óbvio que existe questões reais, né, desafios muito reais e que a pessoa ela precisa às vezes de ajuda, mas até a ajuda, ela vem daquela esperança, né, daquela energia de esperança, e a força continua sendo sua, a vibração continua sendo sua, até mesmo para atrair aquela ajuda. Muitas pessoas chegam num ambiente como o terreiro, por exemplo, que a gente citou, falando que não tem fé, falando que já perdeu as esperanças. Só que só o fato dela ter ido até ali, ela já tem. Ela já tem uma esperança, ela já tem uma fé. E nem que seja uma gota, é aquela fé que a espiritualidade vai trabalhar para reconstruir esse trono da fé dentro da vida dela. Uhum. E quando a gente fala de fé, como a gente está falando aqui, a principal é nela mesma, é fé nela mesma, para que a vida realmente ande, porque às vezes as pessoas elas têm fé nos guias, têm fé nos orixás, têm fé na espiritualidade, mas não tem fé nela, aí também não adianta. Aí também não vai adiantar nada, porque realmente os guias, enfim, não vai conseguir fazer milagre, né? O milagre ele não existe, ele na verdade é movido a oportunidade através do que você realmente acredita. E aí você vai reconstruindo essa fé. Então pode ter certeza, se você pegou sua mala, entrou dentro de um avião, atravessou o oceano, meu amor, você tem fé. Sim. E eu acho que muito desse processo da gente se desconstruir, né, principalmente eu acho que eu diria assim, dos primeiros anos, né. Os primeiros anos, Sim. não sei em qual etapa, Valéria ou Valério, você está do seu processo de imigração, mas os primeiros anos eles são realmente caóticos, né, porque são muitas coisas que mudam, a gente não sabe mesmo assim que você não seja uma pessoa muito consciente da sua trajetória, o que eu acho que talvez não seja o seu caso, porque senão nem aqui você estaria, né. Mas mas assim, mesmo que você não tenha muito consciência, ele é um projeto que é difícil, porque ele é um processo que é difícil, porque os primeiros anos tem o luto de quem você foi, né, que você já não é mais aquela pessoa lá do Brasil, Uhum. né. Seja no profissional, pode ser que você tenha encontrado no trabalho e tal, mas o luto ele acontece em alguma instância, ele acontece, né, tem uma parte de você que morreu. Sim. Seja o distanciamento das suas amizades, né, do Brasil, porque você não tem mais eles no dia a dia. E agora o que você tem, talvez seja pessoas de outro idioma, talvez até no mesmo idioma, mas mesmo assim é uma mudança muito grande de realidade, né. Então, é um processo realmente os primeiros anos são muito difíceis. E um dos grandes fatos de eu ter trazido esse tema aqui, porque para mim, a espiritualidade realmente transformou, né, então a espiritualidade realmente e você, trouxe muito isso, né, que é acreditar em si mesmo. Eu acho que a espiritualidade fez comigo, me sentir tão invencível, sabe, que Uhum. assim, parece que depois que você olha para sua história,
você valoriza olha, eu tô inteira arrepiada, juro. Você olha pra sua história, você valoriza tudo que você passou, tudo que você conseguiu vencer, né, todo o processo, os primeiros anos. Aprender quantos idiomas você teve que aprender, conhecer quantas pessoas você teve que aprender, quantos lugares você teve que trabalhar, que você nunca tinha imaginado trabalhar, talvez, na sua vida, né. Desbravar novos territórios, buscar apartamento, né, trazer gato, enfim, Hum, com né, certeza. são tantas coisas que a gente passa, né, Nath, nesse processo dos primeiros anos. Eu acho que quando a gente olha para nossa história, valoriza a nossa história, não só de quem a gente foi no Brasil, mas quem a gente é hoje, porque o simples fato de você ter tido força para mudar de país, É. você já merece olhar para você como o maior prêmio do mundo. É, você tá falando, tá passando um filme na minha cabeça, porque além de eu mudar, né, do Brasil, eu mudei da Irlanda, então foram 2 vezes esse processo de recomeçar. Foram vários lutos, né, como uma boa escorpiana na vida passa por vários lutos. E de si mesma, não é nem das pessoas, lutos de despedida de, né, daquilo que você era, daquilo que você acreditava, daquilo que você achava que era para sempre e não era, e tudo realmente muda, se transforma. E o mais importante, eu acredito que realmente vale a pena, é você sentir realmente que essas mudanças de país te transformam, sentir que realmente você consegue, eh, ser uma mulher maravilhosa, forte, determinada e realmente ser feliz com as suas escolhas, né, porque tem muitas pessoas também que mudam e fica pensando: "Ah, mas eu ainda não tenho isso, não tenho aquilo", não, vibra naquilo que você tem, naquilo que você conquistou. Né, porque realmente a realidade ela é muito diferente do Brasil. Então, se você comparar a sua vida com amigos que ficou no Brasil, é outra experiência. Não dá para dizer que é melhor ou pior, é outra experiência. Não é a minha experiência. Então você tem que se comparar realmente com quem você foi, com quem você é e aonde você quer chegar, né, senão é muito injusto até mesmo com você, esse tipo de comparação. Então realmente a espiritualidade ela te ajuda, com certeza, nesse processo migratório e nisso que você sente de se reconhecer como forte dentro dessa mudança, dentro desse propósito que você se propõe a cumprir, né, dentro dessa força que você escolheu mudar, que você escolheu colocar a sua mochilinha nas costas. Por algum motivo, né, consciente ou inconsciente, existe um motivo, e você fez. E talvez esse motivo, essa força motivadora, ela pode até mudar com o tempo, né. Talvez, quando você para mim, né, eu também tenho algo em comum com você, que eu também mudei 2 vezes de país. Eu morei É. 1 ano na Itália e depois eu vim pra cá. E essa força motivadora, quando eu cheguei é muito curioso isso, né, quando eu cheguei na Itália, eu tinha um plano todo estratégico, planejado. Eu ia chegar na Itália, tirar a minha cidadania e eu ia, para Portugal estudar psicologia, né. Sou jornalista, mas eu queria estudar psicologia. E quando eu cheguei na Itália, parece que é aquela explosão, né. A minha mente explodiu, assim, e aí eu tive que porque eu entendi, olha só que loucura isso, que o fato de eu querer ir para Portugal era muito baseado em uma Na sua zona de limitação. conforto. Eu me colocava com o idioma, então eu achava que eu não seria capaz suficiente, né, suficientemente, não seria capaz de aprender um novo idioma e estudar num novo idioma. E cá estou eu, 3 anos e algo depois, né, 3 anos e meio depois, tendo terminado um mestrado em outro idioma, no meu quarto idioma, né, porque não só aprendi italiano, como aprendi espanhol, e o mestrado foi em espanhol e inglês, né, então assim, e eu acho que quando eu cheguei na Itália e eu entendi tudo aquilo que eu tinha feito, que eu falei assim: "Cara, não vou mais viver a minha vida baseada numa limitação, Não, não vou mais deixar o medo me dominar". com certeza. E eu pensei em ir para Portugal pelo mesmo motivo. Antes de eu vir para Barcelona, eu ia para Portugal
E também pela limitação da língua, eu tinha muito medo de não conseguir trabalhar, de não conseguir fazer uma outra faculdade, de não conseguir estudar, de não conseguir entender. E aqui já estou 5 anos, enfim, trabalhando e fazendo tudo que eu preciso, buscando agora o meu curso, enfim, para começar. Então eu acho que a gente se supera, né, eu acho que a vida é superação. Quando a gente realmente não faz o trivial, não segue o medo, porque uma coisa é fato, nem sempre o caminho que a gente nossa cabeça cria que é mais fácil, ele é. Hoje eu dou de graças a Deus que eu não fui, pra Portugal, que eu segui meu coração. Porque quem disse que ia ser mais fácil, né, é as limitações que a gente cria. Eu acho que não existe caminho fácil, existe o que é o seu caminho. E quando a gente tenta seguir realmente a cabeça e não o coração, você não fica em paz. Eu decidi 2 vezes que eu ia para Portugal, eu ficava ansiosa. Quando eu fui pelo caminho que eu achava que era mais difícil, eu fiquei mais leve, apesar da minha cabeça tentar me boicotar. Então eu acredito que existe 2 coisas separadas, né, que é a sua mente, aquilo que realmente você cria, do que a realidade. Você não tem como saber. Você nunca tinha ido, a gente nunca tinha vindo pra cá, né, então não saberia se era mais fácil ou mais difícil, não tem como colocar isso na balança. Então, é importante. O medo, ele vamos dizer aqui, né, Nath, o medo ele é inevitável, é uma reação no nosso corpo, ele é instintivo e ele aparece com muita força nesse nosso processo de sair do Brasil, né. É o medo de errar, o medo de não dar certo, o medo de ter que voltar, né, o medo de ser julgado por falar errado, o medo de não conseguir se colocar profissionalmente. Nossa, eu posso listar aqui. Posso ficar 15 minutos listando só medos. Como você vê o medo no campo espiritual, Nath? Paralisa. Eu acho que o medo, ele é uma energia muito autossabotadora. É realmente uma energia para você não caminhar, não agir. E ele geralmente não é real. E dentro, né, do plano espiritual, e a energia mesmo, a vibração que tem o medo é muito baixa. É uma vibração que você realmente não consegue se movimentar. Não tem nada que paralisa mais na vida do que o medo. Então é algo que serve, para nos auto-boicotar quando esse medo realmente não é algo real, porque o medo é instintivo do nosso corpo, né. Então o que ele tem? O corpo ele é condicionado a você sentir medo quando você está em perigo. Se realmente você não está em perigo, ele é autossabotador, entende? Então você realmente precisa analisar se você está passando por uma situação de risco ou não, senão ele é muito válido, porque ele está te alertando. Agora, tudo contra isso, que não é isso, você não está em perigo, é realmente só criações da sua cabeça para que você, não ande, não siga adiante, aí sim ele é autossabotador e paralisador. E tem uma densidade muito baixa. Então por isso que é uma das coisas que mais sabotam, a dúvida e o medo. Eu nunca me esqueço, uma vez uma terapeuta que eu tinha, nossa, faz tempo, que ela me falou, eu tinha muitos, sempre fui uma pessoa que, né, muitas dúvidas e muitos medos também. Acho que todos nós, né, mas eu lembro que um dia ela me falou uma coisa que mudou muito, assim, pra mim. Ela falou que 80% dos medos que a gente tem nunca vão ser Não reais. são reais. Uhum. Não são. Isso foi uma coisa que eu entendi que muito dos medo, ele é o apego, né, Também. É. de uma versão ali que a gente quer se manter naquele conforto, não quer se expor, talvez, enfim, né, tem vários tipos de medo. Isso que eu ia falar, o medo ele tem um lugar, ele te leva para escassez. Quando a gente sente medo, de certa forma, é um caminho para você não seguir adiante. Então, para você continuar no mesmo lugar, para você não realmente progredir naquilo que você deseja. E aí você sente muito medo. Você não se sente capaz, porque aí do medo vai para a incapacidade, vai para a sensação de impossibilidade. Então aí entra a falta de fé. O medo é o start ali, né? Você começa a pensar: "Ai, não vai dar certo. Ai, eu não sou capaz de fazer isso. Ai, não, eu acho que tá errado". Começa a surgir as dúvidas,
os medos, e aí você vai para aquilo que a gente falou no começo, que era a falta de fé. Então, onde ele é completamente o movimento da escassez na tua vida, Uhum, do sentimento uhum, de eu não vou adiante, eu não consigo sair daqui. E uhum. aí, às vezes, você pode estar sendo até leal com algo, com alguma situação, com alguém, dentro desse medo. Então, dá para trabalhar muito o medo, observar muito aí o porquê que você sente medo, mas muito provavelmente ela tá muito certa. 80% não é real, realmente. Eu É, e assim, aqui, nada eu aconteceu super dos meus medos. é, eu super acredito que quando a gente olha, eu sempre, sabe o que que eu vejo? Eu vejo o medo como uma pista. É quase assim, não que seja ruim sentir medo, mas o medo, ele vai te trazer uma pista de algo que você precisa olhar, Claro. né. Então, vou dar um exemplo muito vou tentar ser prática aqui, né. Eu tinha muito medo de colocar esse projeto no ar, do podcast. Uhum. E aí eu: "Tá, mas vamos lá, do que eu tenho medo?", né. E aí, assim, né, eu sempre muito de escrever, comecei a escrever e entender: "Tá, mas quais são os meus medos?", né. E aí você vai né, vai entendendo e compreendendo qual que é o medo, entendendo o que tem por trás desse medo, né. E no meu caso era principalmente, eu não me importo de falar isso aqui, que era o medo do ridículo, o medo, né, de Falhar. julgamento, o medo de falhar, o medo de não ser aceita, né. Uhum. Então, eu entendi que não fazia sentido esse medo. Sim. Mas eu só entendi isso quando eu olhei pra ele e eu usei ele, de certa forma, como um estímulo pra mim, sabe, de Vista mesmo de você se analisar, né, de você entender você por dentro. e justamente de olhar pra ele e entender que ele me diz algo sobre a minha personalidade, que ele me diz algo sobre algo que eu preciso curar. Então eu vou usar, assim, esse medo e transformar ele em algo que eu tô curando aqui, nesse Exatamente. projeto. E enfrentar, né. Ninguém nasce sabendo, né, tudo. Tudo é aprimorado, tudo é dom, e a gente às vezes não quer mostrar as nossas debilidades ou as nossas fraquezas, só que a gente realmente se torna mais forte quando a gente se mostra, quando a gente é vulnerável dentro daquele sentimento, dentro daquela emoção, dentro daquilo que você está vivenciando. Então quando você fala: "Eu tinha medo de me expor", eh, e não ser aceita, automaticamente você já está quebrando essa barreira, você já não vai mais sentir da mesma forma. Né, porque você também expôs isso, e aí você vai se conectar com outras pessoas que também têm esse mesmo medo. E posso dizer mais, eu não acho que a vulnerabilidade, não só, seria neste caso, mas a vulnerabilidade também ela nos conecta. Ela tem esse poder de ser ponte com as outras pessoas. Sim. Sim, porque a vulnerabilidade, ela faz com que nós nos abrimos por inteira, porque ninguém é 100% forte, confiante, não, né. Em algum lugar você vai ter medo de se expor, em algum lugar eu me conecto com esse mesmo medo que você. Em algum lugar, a gente vai falar a mesma língua. E aí quando a gente fala assim: "Ai, nossa, eu sinto. Ai, eu também". Pronto, Uhum, criou uma conexão, uhum, né. E para o bem, no sentido, ninguém tá ali julgando o que você tá sentindo, você simplesmente tá se expondo, se expressando, e isso é uhum, cura, né. E a espiritualidade ela faz isso, ela trabalha você, nos seus medos, nas suas exposições, na sua vulnerabilidade, justamente para que você realmente melhore uhum. em conexões reais, porque também você ser perfeita não é real. E tem algo que acho que pra mim, assim, tirou muita me trouxe muita leveza, que foi entender que esse projeto não é pra todo mundo, né, esse podcast, ele vai atingir as pessoas que ele precisa atingir. Vai ficar comigo e vai me acompanhar as pessoas que querem crescer, que querem ter um olhar, sim, mais profundo sobre a vida, que é o que eu me proponho a trazer aqui, né, trazer um olhar um pouco diferenciado sobre o processo de sair do nosso país. Então não é para todo mundo mesmo, Não é né. Vai se conectar comigo quem é um pouco Valéria, né. Então a Valéria que eu trago aqui, né, é essa personagem que é tão humana, né, que é a personagem que veio do livro da escritora Elizabeth Benavent, e depois, né, foi
passou para ser a série, né, então, que ela é uma personagem que sofre de síndrome de impostora, que sofre de muitas dúvidas, de rompimentos amorosos, é uma personagem que chora, que sorri, que comemora. Ela é tão humana, e eu acho que é que foi por isso que eu quis trazer ela. Porque eu em muitas vezes, lendo o livro e assistindo a série, eu me vi nela. E eu fiquei pensando: "Cara, ela é a gente é um pouco dela, todo mundo é um pouco Valéria", né. Muito lindo, sim, total, assim, somos todas Valérias e trazemos essas imperfeições que são a nossa perfeição, na verdade, eu acho que é dentro desse caminho que a gente realmente, nos ajuda, né, e principalmente evoluímos, crescemos e nos abrimos para nos relacionar, para trocar, para compreender. E eu achei lindo esse codinome, assim, de chamar todos de Valéria, adorei. Obrigada, Nath. Nath, eu queria te perguntar então, para quem está ouvindo, nos assistindo, se você poderia e se sente perdida, cansado, se você poderia trazer alguma dica de algo espiritual, algo simples, acessível, algo que você poderia sugerir para as Valérias e Valérios que estão aqui nos escutando ou assistindo. Sim, eu acredito que eu sinto de passar aqui um banho de fé, um banho de conexão, que a gente falou muito sobre fé e sobre esse autoconhecimento, essa autoconexão interior, né. Então, não sei se todos sabem, mas as ervas elas têm poder. E quando a gente faz um banho de erva, a gente coloca ação, né, um verbo do qual a gente quer que represente aquele banho, que a gente quer que traga para aquele banho. Então vocês vão fazer um chá com boldo, manjericão e alecrim. Então nós temos dentro desse banho uma erva de limpeza, que é o alecrim, o boldo, que é uma erva de fé e de conexão, e o manjericão, que é uma erva equilibradora. Então vão ser 3 ervas de muita força. Quem não achar boldo também pode ser girassol, porque o girassol também eu amo essa flor e ela direciona realmente o caminho. Ela é uma flor de conexão com a sua fé, com a luz do sol. Então vocês podem tomar esse banho da cabeça para baixo e toma o banho normal e depois o banho de erva. E também uma coisa muito importante, simples, mas que muda a minha vida, que é tomar 5 minutos de sol por dia, Nath, eu ia falar isso agora. de manhã. Eu lembro que uma vez eu vi no seu Instagram que você colocou algo nesse sentido que Transforma. foi uma grande lição da sua espiritualidade, foi 5 minutos de sol de manhã por dia. Sim, transforma, transforma. Sabe por quê? O sol, ele realmente, na hora que você tá ali tomando sol no rosto, eh, você vê a luz, você sente aquela luz. E aquilo é realmente transmutado para o teu corpo. E eu vivi muito tempo sem sol, eu vivia na Irlanda, né, eu vivi quase 10 anos lá, muitos anos lá. Então, eu sei a diferença do que é não ter sol, sabe. E realmente isso muda a nossa vida. E você tem mais energia, você realmente conecta os seus pensamentos, porque o sol tá direto, né, na sua cabeça, no seu rosto, nos seus chakras, você conecta já os seus pensamentos para o positivo. Mesmo que você acorda um pouco chateada, enfim, você ali já muda. Então você transforma o seu dia 5 minutos e a sua conexão tá num chazinho, ali no sol, o seu café mesmo da manhã, assim, ou seu café puro, senta ali no sol, é a melhor dica. Eu senti de trazer uma dica também, começa, Valéria, a prestar atenção, na sua energia. Uhum. E começa a estar atento sobre tudo que faz a sua energia se elevar, né. Então seja uma meditação, seja escutar uma música, seja ficar em silêncio, sei lá, sair andar. Uma coisa que eu percebi que muda muito a minha energia é ficar muito tempo nas telas, né. Eu sinto que hoje a gente vive uma geração, a gente vive uma época em que estamos hiperconectados. É verdade. E tem um lado positivo disso, né, estamos aqui, somos a prova disso, então acho que tem sim seu lado positivo, mas assim, cuidar com os hábitos que a gente tem no dia a dia, para mim algo que sabe o que que pra mim é espiritualidade, Nath? É escolher quando eu vou comer, quando eu vou almoçar, por exemplo, é escolher
um prato de salada com frutas, com alimento de verdade, ao invés de um hambúrguer. Isso pra mim é espiritualidade. Você tá pondo no seu corpo, né, o nosso corpo é sagrado, eu acho que cuidar do nosso corpo é espiritualidade, é realmente, os alimentos vêm da onde? Da terra. Então quando você coloca a energia dos alimentos saudáveis dentro do teu corpo, você está colocando vida no teu corpo. A escolha dos alimentos faz toda a diferença. E também antes de dormir, uma última dica, eu acho que é super válida, realmente você se desconectar antes das telas, né, para você ir fazendo a higiene do sono, pelo menos aí uns 30 minutos antes, e agradecer mesmo, agradecer realmente, pelo menos eu acredito que todo mundo aqui tem algo de bom para agradecer, todos os dias, não importa como foi o seu dia, sabe, você tá vivo, você abriu os olhos, você tem o seu gato, você tem o seu animal de estimação, você tem alguém da sua família, você tem algum amigo. Então, assim, agradece aquilo que você tem de melhor naquele dia, aquilo que foi possível fazer naquele dia. E não só pensar no que você ainda não tem, do que você ainda não fez. Né? Se escolher na primeira manhã, tomando o seu sol e também dormir agradecendo. Eu acho que fez toda a diferença. Estar mais atento, né, Nath, para as coisas boas da vida, No presente. acreditar no teu potencial e fazer a sua parte e acreditar que boas coisas virão, Sim, porque virão, sim. né? Eu acho que nós duas somos a prova viva disso, Uhum. várias pessoas que passaram por grandes transformações, grandes lutos, né? A gente falou muito sobre esse processo de luto aqui, né? Que a gente passa quando a gente sai do Brasil. Mas eu queria finalizar aqui falando que esse luto também é abertura para uma nova vida. É. E que coisa mais linda que isso? Para renascer tem que morrer, né? Uma nova oportunidade de viver, né? Que você se deu. Ninguém te obrigou a mudar de país, né? A gente não se obriga, né? Ninguém obriga a gente. Na maioria das vezes, a gente vem porque a gente quer, né? É uma escolha consciente ou não, mas que a gente faz e chega a outro país e uma grande oportunidade pra gente se descobrir. Grande Então, oportunidade. Nath, obrigada por essa conversa tão especial. Eu sabia que tinha que ser você, a primeira pessoa a participar desse projeto. Agradeço de coração a sua participação e a sua presença na minha vida, o papel que você tem, não só comigo, mas com tantas pessoas que buscam a espiritualidade, buscam se reconectar, né, com as suas almas superiores, ou o que quer que você acredite, né, as pessoas que estão nos escutando. Mas você é muito importante, né, Nath, na vida de muitas pessoas. Então, em nome de várias Valérias que são por aí pelo mundo, eu agradeço e agradeço particularmente, pessoalmente, pela sua ajuda e por você ter participado aqui, desse projeto. Não só na frente das câmeras, mas com toda a ajuda que você também me deu aí durante esse processo. E te deixo bem à vontade para se você quiser divulgar suas redes sociais e deixar a sua última palavra. Certo. Muito obrigada pelo convite. Eu falo que esse convite hoje aqui para mim foi um reconhecimento, né, eu acho que foi um reconhecimento do meu caminho e eu sou muito aberta, sou muito grata a isso, né, como eu falei, eu tô na espiritualidade desde 2013, então não é uma jornada, pequena, mas também não é uma jornada tem pessoas que estão muito mais tempo que eu, então eu reconheço o meu lugar e eu reconheço que tem muito para vir. Eu acho que nunca acaba, até o último dia da minha vida, eu vou estar aprendendo, eu vou estar explorando esse lugar da espiritualidade. Então eu agradeço de verdade o seu convite, porque foi realmente uma validação do meu trabalho, uma validação da minha jornada, então eu reconheço isso como um presente. Eh, Vou deixar as minhas redes sociais para quem quiser me conhecer melhor, me procurar, saber os trabalhos que eu faço. Então é Ilumine, underline by Natália Tavares. Eh, e também eu fico aberta à disposição para quem quiser trocar, quem quiser me conhecer. Então é só buscar, também pode chamar a Mai, que ela também sabe o meu contato. Perfeito, obrigada, Nath. Eu queria terminar aqui lendo um texto que eu escrevi, eu já compartilhei com você, mas foi algo que me veio aqui nesse momento de ler, que foi um texto que eu escrevi sobre a espiritualidade. Então, eu vou ler aqui para vocês. A força que me guia é feita de axé e magia.
Os passos que eu dou vêm de caminhos abertos pela minha ancestralidade e tantos outros que tiveram que abrir matos e desbravar novos mundos para que hoje eu pudesse descobrir o meu. Os pesos que eu deixei para trás vieram da consciência de um trabalho e um despertar espiritual, feito com constância, estudo e ação. Romper padrões herdados não é fácil e está longe de ser romântico. É duro e exige desprendimento, coragem e esforço. Exige abrir mão do cômodo e ir contra a manada. Exige não se diminuir para caber e optar por caminhos que talvez, aos olhos dos outros, não façam tanto sentido. É se escutar e saber que se é ouvida. É cultivar o ori, tendo sabedoria no presente, fé e esperança no futuro, com a certeza de que não se anda só, nem nesse plano, nem no espiritual. Valorizar o seu eu, enxergando a sua história com verdade e amor, é também honrar os seus guias. Religião é liberdade e livre-arbítrio. Nunca foi sobre prisão e castigo. Religião é estar tão livre para caminhar que se voa bem alto. E é isso, eu queria terminar compartilhando esse texto que eu escrevi no momento que eu estava inspirada e queria convidar as Valérias e Valérios que nos acompanharam até aqui. Então, se você tem alguma história legal, alguma sugestão de tema para o podcast, fique à vontade para me encaminhar. Eu vou estar lá com todo o amor do mundo para te ler e para te responder. Pelo e-mail somostodasvalerias@gmail.com e eu estarei lá pronta para te responder. E não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, @somostodasvalerias. E agradeço muito imensamente a companhia. É só o primeiro episódio, vem muitos temas legais. Vamos falar de relacionamentos, de esporte, de pets, um pouco de tudo sobre esse processo que é sair do nosso país. Eu espero ver você no nosso próximo episódio. Tem muita coisa boa, a gente vai conhecer. Eu vou apresentar para vocês muitas pessoas incríveis. Então, é isso. Quem sabe no próximo eu não traga você, Valéria, que está nos escutando para falar aqui. E quem sabe não seja você que esteja contando essa história. Então, graças por sua companhia e hasta la próxima.